Há 22 anos, o Dia da Visibilidade Trans é celebrado no Brasil, sempre no dia 29 de janeiro. A data reforça a luta pelo fim da violência, da discriminação e dos retrocessos. Mas ainda há muito que ser feito, inclusive no âmbito da justiça trabalhista. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Luna Leite, diretora executiva da Articulação Nacional de Juristas e Trabalhadores Trans do Sistema de Justiça e gestora nacional do Programa de Equidade da Justiça do Trabalho. Luna, obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada, Larissa. É muito bom estar aqui nesse dia tão importante, né, de visibilidade, para lembrar dos direitos das pessoas trans, né, desse grupo que é historicamente tão invisibilizado, que esse mês sirva para a gente lembrar da nossa história, da nossa luta, e que a gente também tem dignidade e tem que ter acesso a direitos. Muito bom estar aqui. Perfeito. Queria que a gente começasse falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal e também de luta, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje também. Claro, vamos lá. A minha trajetória de luta, Larissa, é um pouco diferente, eu acho que do roteiro que a gente costuma imaginar de uma pessoa trans. A gente costuma imaginar uma história trans como uma história triste, uma história que eu acho que desperta piedade ou sentimentos dessa ordem. Na verdade, eu tive uma infância muito feliz. Meus pais são paraibanos, eles saíram lá do interior da Paraíba, são professores aposentados, minha mãe de história, meu pai de sociologia, então eles sempre tiveram dentro do movimento social, do MST, do movimento sindicalista de professores. Então eu cresci num lar familiar bem acolhedor, na verdade. Então eu tive uma infância muito feliz. Eu fui uma criança feliz, com irmãos, né? Eu tive uma história de vida de construção da minha tanto dos meus valores, quanto da minha construção política e espiritual muito consolidada dentro da minha família. Só que no momento que eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei aqui na Justiça do Trabalho muito jovem, com 18 anos, eu entrei ainda não me identificando como pessoa trans, que eu ainda não tinha descoberto ainda a minha identidade de gênero. E aí, com 20 e poucos, e hoje eu tenho 32, então já tenho 14 anos de Justiça do Trabalho, eu transicionei. E aí, quando eu transicionei, eu comecei a enfrentar uma série de dificuldades dentro dessa instituição, que é importantíssima, mas que também ainda não estava preparada para acolher, para receber pessoas trans, né? Então, dificuldade de acessar banheiros, dificuldade de respeitar o meu nome, o meu pronome, assédio moral, algumas negligências institucionais que eu olho em retrospectiva e entendo que eram uma instituição que ainda não estava preparada, não estava pronta. Então hoje eu guardo menos rancor. Eu acho que eu consigo enxergar a partir de uma visão mais ampla, de que o momento histórico requer uma construção coletiva, uma luta coletiva para que as mudanças sejam feitas. Então, quando eu transicionei, eu passei por muitas dificuldades dentro do sistema de justiça, e eu acho que o que me fez me sentir mais acolhida foi buscar na literatura trans, foi buscar nos grupos trans, conhecer outras pessoas trans, para ir construir esse senso de coletivo, esse senso de não, nós temos uma teoria, nós temos uma visão de mundo, uma epistemologia própria, e isso também é importante, isso também deve ser levado em conta. E eu acho que se perceber uma pessoa trans é, primeiro, bancar o seu desejo. E bancar o seu desejo não é fácil, né? Diante de um mundo que nos quer violentar, nos quer excluir. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, é ao mesmo tempo o país que mais consome pornografia trans. Então, essas contradições dentro da sociedade brasileira, né, que revelam que Lélia Gonzalez chamaria de uma neurose cultural, né, como é que o país que mais mata é também o que mais consome pornografia trans, porque a morte do corpo trans é uma tentativa de negar esse desejo que é orientado às mulheres trans e travestis. Então, estar dentro de uma sociedade que é tão contraditória requer um exercício também de você se afirmar de uma forma muito contundente, né?
E aí eu sempre fui uma pessoa muito voltada aos estudos, eu precisei recorrer a muitas leituras para poder me afirmar e falar, não, faz sentido o que eu desejo, né? Na verdade, essa visão binária, menininho, menininha, ela vem com o processo de colonização, né? A sociedade europeia que colonizou aqui os povos das Américas, só que tem registros históricos de pessoas trans muito antes da colonização, né? A gente pode lembrar aí Chika Manicongo, primeira travesti negra, ela era da realeza do Congo. Chika Manicongo foi trazida para cá acorrentada, escravizada. Então, uma pessoa trans, uma mulher trans, era da realeza e foi trazida para o Brasil como uma escravizada. Então, esse processo de violentação, de exclusão, de segregação de pessoas trans é um processo historicamente localizado. Nem sempre foi assim. E eu digo que a cisnormatividade, né, essa norma que vai dizer menino é isso, menina é aquilo, nasceu com esse corpo, com aquele corpo, é datado historicamente no século XVI. Né? Então, foi com a colonização europeia que esse processo começou a se impor de forma violenta. Antes não era assim. Né? Tem registros de que povos originários eles entendiam o gênero de forma muito mais plural, alguns percebiam até 5 gêneros. Né? Se a gente for buscar em outras sociedades, por exemplo, Larissa, as pessoas trans da Índia, as ígiras, né? As ígiras, elas têm uma função primordial na sociedade indiana, elas celebram casamentos, celebram nascimentos, né? Tem na Tailândia também, em todas as partes do mundo a gente vai ver registros históricos muito anteriores, que datam de milhares de anos antes, em que as pessoas trans eram respeitadas, tratadas com dignidade. Então nem sempre a história trans foi uma história de exclusão. Então, eu acho que se tornar uma pessoa trans, se reconhecer uma pessoa trans, é primeiro bancar o seu desejo e entender que a gente está dentro de um recorte histórico de violência, mas que nem sempre foi assim. E que é importante a gente se afirmar enquanto pessoas trans, afirmar a nossa dignidade, porque assim a gente consegue se reconhecer pessoas que têm valor, que devem ter acesso a direitos na sociedade brasileira. E parte da nossa luta por visibilidade é voltar para um lugar em que a gente é tratada com dignidade. Luna, eu acho importante a gente falar também um pouco sobre a atuação da Antrajus. De que forma a organização ela tem atuado nessa defesa dos direitos das pessoas trans, levando em consideração esse sistema judicial? Como que isso acontece diariamente? Não tem como você apresentar um requerimento, por mais bem fundamentado que seja, no CNJ ou no TST ou em qualquer instância do Poder Judiciário, sem uma organização política. E eu acho que a Antrajus, né, que é a Articulação Nacional de Juristas e Trabalhadoras Trans do Sistema de Justiça, de que eu sou idealizadora e cofundadora, e que hoje está no Fórum Nacional LGBT, colabora com o PNUD da ONU, já atuou na consolidação de cotas trans, políticas de acesso a banheiros em diversas instituições do sistema de justiça, foi uma necessidade de a gente se organizar coletivamente. Nós, trabalhadoras trans, na verdade, nós temos uma história de violência parecida dentro do sistema de justiça, né? Dentro dessa instituição que, como eu disse, nesse quadro histórico, não estava preparado para nos receber e nos acolher. Se eu usar um banheiro feminino, por exemplo, eu posso responder a um processo administrativo disciplinar, porque o uso do banheiro ainda não foi regulamentado pelo sistema de justiça. Então, são direitos básicos. Como é que eu vou acessar o meu local de trabalho sem poder fazer xixi? Uma política de prevenção do assédio que seja séria, né, que seja monitorada, uma política de cotas trans. A principal atividade econômica de mulheres trans e travestis é a prostituição. Né? Então, a maior parte não tem acesso ao mercado formal de trabalho. Então, a Antrajus, ela veio justamente nesse esforço de articulação coletiva dentro do sistema de justiça. E hoje é a única entidade trans que atua com foco no sistema de justiça.
né? A gente tem outras entidades trans, como ANTRA, IBRAT, FUNATRANS, outras entidades LGBTs, como a BGLT, só que nenhuma tem um foco específico no sistema de justiça. Eu acho que a Antrajus, ela se destaca justamente por ter essa vocação, né, voltada para o sistema de justiça e esse olhar transversal, né, esse olhar de infiltração dos saberes, da visão trans para dentro do sistema de justiça, olhando ali o corpo trans, seja como parte num processo, seja trabalhando, seja como terceirizada, como estagiária, seja como pessoa privada de liberdade. Então, a nossa intenção, nossa missão, nosso objetivo é dar um tratamento digno para as pessoas trans que estão lidando de alguma forma com o sistema de justiça. Eu acho que a gente tem sido de algum modo eficaz, tanto é que estamos aqui, estamos conseguindo alcançar os nossos direitos e a gente só vai parar quando vencer. Luna, há um campo teórico e político também muito importante, que a senhora foi coautora, foi inclusive cofundadora, que é importante a gente também destacar nessa conversa, que seria o transfeminismo jurídico no Brasil. Para quem não ouviu falar sobre isso, ou até para quem conhece de forma superficial, quais os problemas que ele busca enfrentar no direito? Perfeito, Larissa. É importante falar desse campo teórico porque ele é um campo brasileiro mesmo, o transfeminismo jurídico. Tem algumas referências fora do Brasil, como dois autores norte-americanos trans, o Dean Spade e o Paisley Currah, mas o transfeminismo jurídico é uma teoria, um campo teórico brasileiro, que foi cofundado por Clarice Mack e por mim, que busca justamente trazer esses saberes do campo transfeminista brasileiro para dentro do direito. A gente percebeu essa ausência, esse vácuo de discussões jurídicas que levassem em conta a visão das pessoas trans. Então, o transfeminismo jurídico ele vem para tapar esse buraco e trazer para dentro do sistema de justiça, para dentro do campo da epistemologia jurídica, os saberes trans, a visão das pessoas trans, uma visão não binária, uma visão múltipla, né? E na minha visão, o transfeminismo jurídico ele provoca assim dois deslocamentos fundamentais, que ao invés de a gente pensar que as pessoas trans precisam ser incluídas, os próprios espaços e a estrutura normativa é que precisa se expandir. Então, da ideia de inclusão para a ideia de expansão. Então, a transexpansividade, que é um paradigma epistemológico que eu utilizo, vem nesse esforço de a gente deslocar o nosso pensamento. Então, o que isso implica na prática? Não adianta a gente inserir pessoas trans, por exemplo, política de cotas, sem a gente mudar a política de acesso a banheiros, se a gente garantir uma política de prevenção do assédio, sem a gente olhar para o próprio espaço. Então, não adianta incluir sem expandir. O próprio direito também, né? O direito prevê diversas regras que são sempre com base nas pessoas cis. Então, o direito precisa ser repensado e se expandir. Então, esse é um primeiro deslocamento, da inclusão para a expansão. Mas um segundo deslocamento analítico que a gente tem proposto também é muito central, que a maior parte das pessoas acha que a violência contra as pessoas trans é uma questão de fobia. É uma pessoa, um sujeito intolerante que precisa talvez ir para o psicólogo, e aí a gente resolveu o problema da violência contra pessoas trans no Brasil, né? Só que a violência contra as pessoas trans ela é estrutural. Então, o segundo deslocamento é da fobia para a estrutura. Então, olhar para as dimensões políticas, para as dimensões econômicas, para as dimensões culturais da violência contra pessoas trans é fundamental para a gente dar uma resposta adequada. Tanto é que a criminalização da transfobia, assim, com o máximo de respeito a esse avanço que foi, em termos simbólicos e políticos, foi um grande fracasso. A criminalização da transfobia não resolveu o problema da violência contra pessoas trans porque ela é focada no sujeito transfóbico. E aí o deslocamento que a gente propõe não adianta a gente olhar só para o sujeito transfóbico sem olhar para a estrutura que viola pessoas trans. E perceba, quando a gente está lidando com a criminalização, ou a punição, ou a sanção, a gente está olhando para o sujeito violador e não para as pessoas trans. Perceba, a política é direcionada para o infrator,
e não para as pessoas trans que precisam de emprego, que precisam fazer xixi, precisam ter acesso à dignidade, à renda. Então, esse olhar, esse deslocamento da fobia para a estrutura é justamente para a gente olhar para as próprias pessoas trans a partir dessas dimensões política, econômica, jurídica e simbólica, né? Então, o cissexismo ele é estrutural. Essa é uma categoria analítica central, assim. O cissexismo ele é estrutural, ao invés da transfobia, é cissexismo estrutural, tal qual o racismo é estrutural, né? Então, esses são os deslocamentos principais assim, no campo do transferência jurídico para mim, da inclusão para a expansão e da fobia para a estrutura. A senhora trabalha ainda com outros dois conceitos que também são importantes da gente destacar aqui, que seria a cisnormatividade jurídica e também a divisão transexual do trabalho. Como essas duas categorias podem, inclusive, orientar a atuação de juízes, juízas, enfim, todos esses agentes que estão dentro da justiça trabalhista. Perfeito. Aí dentro dessa matriz analítica do cissexismo estrutural, eu disse que tem 4 dimensões, né? A política, econômica, jurídica e simbólica. E aí, o que seria a dimensão econômica do cissexismo estrutural? A divisão transexual do trabalho, né? A principal atividade econômica de mulheres trans e travestis é a prostituição. Em 2018, por exemplo, a ANTRA estimava que 90% das mulheres trans estavam na prostituição. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, analisou um percentual parecido. Cerca de 13% das mulheres trans tinham acesso ao emprego formal apenas. Já o SEDEC, que é uma instituição do município de São Paulo, ele encontrou um percentual um pouco menor, cerca de 46% das mulheres trans e travestis estavam na prostituição, mas ainda um percentual muito elevado. Você imagina, se tivesse 10 travestis aqui, 10 mulheres trans ou travestis, pelo menos 4 ou 5 estariam na prostituição. Então, a divisão transexual do trabalho, ela justamente denuncia o quê? Essa posição, essa localização entre pessoa cis e pessoa trans provoca possibilidade de acesso à sobrevivência econômica diversos. Né? Eu sou a única pessoa trans no Tribunal Superior do Trabalho. Tem pouquíssimas pessoas trans no sistema de justiça. Onde é que estão as pessoas trans? Estão na prostituição, estão nas profissões de maior precarização. Então, a divisão transexual do trabalho é uma categoria que revela essa dimensão econômica do cissexismo, né? Então, justamente porque não é só uma questão de fobia, está lá nas relações de trabalho, está lá no aspecto econômico e de classe também. E aí, além dessa categoria, que busca evidenciar esse aspecto econômico, também tem a cisnormatividade jurídica, uma categoria proposta por Clarice Mack, depois a gente desenvolveu juntas, que é o direito, ele também é violador. Por exemplo, quando a gente olha lá, a mulher gestante tem direito à licença maternidade. Um direito que está previsto lá na Constituição Federal, também está nas normas infralegais. Mas e o homem trans que gesta? E a pessoa não binária que gesta? E a mulher trans que amamenta? Porque é possível a mulher trans amamentar. A mulher vai se aposentar por tais regras. O homem vai se aposentar por tais regras. E a pessoa que transicionou? Você exclui completamente a existência dessa pessoa e o direito dela, né? Como o direito é pensado a partir da cisgeneridade e de uma visão binária, ele exclui, às vezes de forma ativa ou de forma omissiva, né? Hoje em dia, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, diz que pelo menos tem 77 leis antitrans. A Antrajuiz vai fazer um levantamento nacional das leis antitrans, um estudo que a gente deve publicar no começo do próximo ano. Mas, além dessa exclusão por omissão, hoje em dia está ocorrendo um processo de exclusão ativa. Então, tem leis que excluem diretamente mulheres trans e travestis, homens trans do esporte, de acessar banheiros, de acessar a saúde, acessar tratamento hormonal. Então, existe um quadro de coisas que é semelhante ao apartheid e à segregação racial na década de 60 na África do Sul e nos Estados Unidos. Que é o quê? Um quadro de exclusão, de segregação,
né? Então você não tem acesso ao esporte, você não vai poder usar o banheiro, ou então você vai usar o banheiro, vai criar um banheiro para você, porque você não vai usar o banheiro da pessoa cis. Perceba? Essa ideia do terceiro banheiro para as pessoas trans, ela é segregacionista, quando a gente para pensar. Eu não quero usar um terceiro banheiro, eu vou usar o banheiro feminino. Eu vou usar o banheiro feminino. Eu não quero ser excluída das outras pessoas. Na verdade, eu quero pertencer ao espaço e ser respeitada naquele espaço. Então, a cisnormatividade jurídica é essa segunda categoria que busca olhar para essa dimensão jurídica também do cissexismo estrutural. Isso para evidenciar o quê? Não é homofobia. Está lá nos direitos, está lá na Constituição, está nas leis, está no avanço da legislação de trânsito nos municípios, nos estados, está na economia, está na cultura também. Luna, em outubro de 2024, a gente teve o lançamento do protocolo antidiscriminatório. Eu acompanhei, inclusive, esse lançamento, li o protocolo. Há informações muito importantes para nós, pessoas que trabalhamos no tribunal, para juízes, desembargadores. A sua atuação foi extremamente importante. A gente pode considerar esse lançamento, esse protocolo, um marco, e inclusive um marco que sai do Brasil, algo que é referência para a atuação do sistema judiciário também da América Latina, por exemplo? Acho que sim, Larissa. Não existe na América Latina, e uma amiga pesquisadora me disse, Luna, não existe no mundo um protocolo de julgamento com perspectiva transfeminista e interseccional como o nosso, né? É o primeiro protocolo na América Latina, pelo menos, e possivelmente no mundo, a trazer as categorias do transfeminismo para dentro, diversos direitos trans, como direito ao nome, direito a respeito do pronome, direito a acesso a banheiros de acordo com a identidade de gênero, reembolso de cirurgias médicas, perspectiva de julgamento anti-cissexista. Então, um documento que é como se fosse um guia de atuação e julgamento para juízes, que orienta, se chegar uma pessoa trans como parte, como advogada, essa pessoa vai ter que ser respeitada, né? O pronome dela vai ter que ser respeitado. Se uma parte errar, o juiz tem a obrigação de corrigir. Se estiver discutindo algum direito, o documento traz orientações de quais fundamentos internacionais, nacionais, na jurisprudência o juiz pode utilizar. E, além disso, prevê uma perspectiva interseccional, né? A gente, quando estava discutindo assim o protocolo, eu percebia uma dificuldade, porque tinha um grupo que era o grupo de raça, o grupo de pessoas com deficiência e o grupo de gênero. Aí o grupo de raça costumava pensar a dicotomia pessoas brancas, pessoas pretas. O grupo de pessoas com pessoas com deficiência, sem deficiência. O grupo de gênero, homens, mulheres. Percebe que tem um binarismo aí? E aí, o que eu propus e o grupo de trabalho acatou foi, vamos contar até 6? Porque se a gente conta mais de 2, a gente rompe com o binarismo, né? Então, aí o protocolo criou, lá no seu passo a passo, tá, contar até 6, o juiz vai contar até 6. Então, primeiro, identidade de gênero. Segundo, orientação sexual. Terceiro, classe econômica. Quarto, raça ou etnia. 5, condição de pessoa com deficiência. E 6, condição de pessoa idosa. Então, sempre que chegar um caso, o juiz conte até 6. Tá lá. Primeiro passo, contar até 6 para identificar as vulnerabilidades de forma interseccional, né? Porque aí você já consegue filtrar casos envolvendo, às vezes é uma pessoa trans, mas é uma pessoa trans negra. Perceba que, como diz a Cotirene, né? São avenidas identitárias que se cruzam. Quando uma pessoa é acidentada várias vezes, né? Ela utiliza essa expressão, aquilo gera um grau de violência que é qualitativamente diferente. Não é simplesmente uma soma de racismo com identidade de gênero. Na verdade, gera um tipo muito específico de violência, né? É um nível qualitativamente diferente de violência. Então, o protocolo ele é inovador por isso, porque ele traz uma forma muito intuitiva de os juízes analisarem os casos com esse olhar interseccional e trazendo uma perspectiva transfeminista que é inédita na América Latina. E era isso que eu queria trazer, inclusive. Esse conceito de transfeminismo jurídico, ele influenciou e muito a concepção desse protocolo, né?
Com certeza. O campo transfeminista jurídico, ele foi fundamental, inclusive as categorias de divisão transexual do trabalho e cisnormatividade jurídica estão dentro do documento. E é justamente essa aproximação, né, dos saberes trans para dentro do direito. E é o primeiro documento assim, que institucionaliza essa posição, essa perspectiva epistemológica e política dentro do sistema de justiça, e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Luna, a gente falou muito sobre as barreiras, os problemas enfrentados pelas pessoas trans no Brasil, né, como um todo. De que forma a justiça trabalhista pode acabar rompendo com esses desafios, ou até melhor dizendo, respondendo mesmo, né, se responsabilizando também a combater esses problemas que acontecem e são escancarados, né? Eu acho que a Justiça do Trabalho tem que cumprir a sua vocação, que é ser a justiça social, o Tribunal da Justiça Social, né? E o primeiro pontapé, assim, eu acho que é aplicar o protocolo de forma efetiva, né? Que os juízes conheçam esse documento importantíssimo, para que a jurisdição seja feita de forma acolhedora, de forma respeitosa, que dê dignidade para as pessoas trans que tentam acessar a Justiça do Trabalho. Mas eu acho que deve ir além, né? Pensando na Justiça do Trabalho como a Justiça do Trabalho, tem que ser garantidos mecanismos também de acesso ao emprego. O CNJ, por exemplo, estabeleceu o programa Transformação, que é um programa que garante cotas trans para os contratos de terceirização do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho, acredito eu, deveria também implementar o programa Transformação com um percentual específico para pessoas trans, garantindo também empregabilidade, respeito para essas pessoas, né? No país que mais nos mata, nos países que mais nos exclui economicamente, garantir acesso a emprego seria um caminho muito rico, né? A gente já está caminhando para o fim da conversa, que foi até rápida, né, Luna? Mas a gente não pode deixar de falar sobre mudanças institucionais mesmo. A gente até introduziu isso um pouco nessa penúltima pergunta. O que pode ser feito para essa alteração, né? Para a gente ter, inclusive, esse espaço físico aqui que nós estamos, o tribunal, sendo um local de acolhimento, que as pessoas trans se sintam pertencentes realmente a esse espaço. Perfeito. Eu acho que tem dois grandes grupos assim que a gente poderia pensar, Larissa, de políticas institucionais afirmativas, né? Acesso e permanência, né? Então, acesso a emprego, cargos terceirizados, estagiários, concurso público, magistratura, né? Tanto para servidores, para magistrados. Então, ter uma política de cotas trans que atue de forma séria no combate à divisão transexual do trabalho, né? Mas, além disso, uma política de permanência, né? Então, garantir acesso a banheiros, política de prevenção do assédio e da discriminação, respeito ao nome social e pronomes. Então, esses dois grandes grupos me parecem que são, assim, deveriam ser os norteadores para que essa instituição, que é uma instituição tão importante, né, o Tribunal da Justiça Social, a Justiça do Trabalho, seja um espaço acolhedor, um espaço de exemplo, né, para as empresas privadas, para outros ramos da justiça. E eu acho que eu tenho esperança, sim, que nos próximos anos a gente vai ter avanço. Eu acredito que nesse ano a gente vai ter avanço. E eu estou confiante, sim, tanto é que estamos aqui. Se eu puder compartilhar também algo que me toca, assim, de forma muito sensível. Eu tinha dificuldade de vir. Eu tenho dificuldade de vir presencialmente ao tribunal porque muitas vezes eu engatilho pelas situações de violência, de assédio e discriminação que eu passei. Então, para mim, estar aqui num outro momento histórico da instituição também me toca num lugar muito sensível, sabe? Mas também reflete a minha esperança de que as coisas estão mudando. E estar aqui, ser ouvida, ser reconhecida, ser tratada com dignidade, para mim é diferencial e me faz, pela primeira vez que eu estou dizendo isso, ter orgulho de estar nessa instituição. Perfeito. Luna, obrigada por ter conversado com a gente, por ter explicado tantos conceitos importantes, e o espaço está aberto para você.
Obrigada, querida. Muito bom estar aqui.